Olá pessoal, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês de como vocês podem aproveitar melhor o novo sistema de impressão aí do WFood, ok? Então, sem delongas, vamos começar aí com a primeira dica, ok pessoal? Bom, a primeira é explicando para vocês como funciona a configuração do espaçamento entre linhas das impressões, ok? Bom, o que seria o espaçamento entre linhas das impressões? Vamos abrir lá as nossas impressoras para dar uma olhada aqui no cadastro de impressoras, ok? Eu tenho uma opção aqui, ó, espaçamento entre linhas. Por padrão, o sistema vai mandar 60, tá? O que significa isso? Vocês podem ver aí na foto ao lado, que eu estou colocando aí para vocês, 3 tipos de espaçamento, tá? E observem que eu marquei a caneta aí, o quanto foi usado em cada espaçamento. Então observe que se o cliente reclamar que está muito espremido a impressão, vocês conseguem aumentar o espaçamento entre as linhas. Já se o cliente reclamar que está muito grande a impressão, vocês conseguem diminuir o espaçamento entre as linhas por essa propriedade aqui, espaço entre linhas. Lembrando que essa propriedade vocês ajustam por impressora, tá? Então ajustei na do caixa, todas as impressões do caixa vão sair com esse espaçamento. Ah, mas a do bar está saindo muito espremido. Então eu preciso fechar e ir na impressora do bar e configurar o espaçamento entre linhas do bar. Ó, inclusive o meu aqui está 90, ok? Com isso, vocês têm uma flexibilidade nessa questão do comprimento ou não dessas vias de impressão, tá? Fechamento de conta, pré-fechamento e vias de impressão de departamento, ok? Bom, a segunda dica é quantidade de linhas que eu quero pular ao final de cada impressão, tá? Essa é uma outra propriedade que nós temos aqui também no cadastro de cada impressora, tá? Então eu tenho ela aqui, ó, pular linhas ao final da impressão. Se vocês observarem a foto que eu estou mostrando para vocês aí do lado, vocês vão ver que eu tenho pulando 2 linhas e eu tenho pulando 5 linhas na Eugene 8. Então vocês podem ver a diferença, como 2 linhas come um pouquinho a parte de baixo da impressão. E com 5 linhas fica muito bom já essa impressão. Porém, com outras impressoras, 2 ou 3 aqui no pular linhas já fica bom, tá? Então é um ajuste fino que vocês têm que fazer quando vocês estiverem lá no cliente fazendo a implantação, tá bom? A próxima dica é uma dica interessante, que é o seguinte: vamos dizer que esse meu caixa, ele não possui uma impressora USB aqui plugada, tá? Por algum motivo, esse caixa não tem uma impressora USB. E o caixa do lado, ele possui uma impressora USB, ok? Só que, se vocês olharem um novo modelo aqui de cadastro de impressora, o modelo de compartilhamento, a gente fala que é a sintaxe UNC, não é aconselhado porque eu não tenho retorno de erro, preciso instalar driver, e é uma coisa que a gente quer fugir disso daí, tá? Funciona? Funciona. Porém, ele não vai me trazer vamos dizer assim, tanto poderio de feedback igual os outros modelos aqui, o TCP, o USB. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: se nesse computador eu não tenho uma impressora USB plugada e eu gostaria de imprimir meus fechamentos e as minhas contas no computador do lado, e eu não quero usar o compartilhamento do Windows, no computador do lado eu tenho que estar já configurado com a USB, no computador do lado. E aí nesse atual, eu venho aqui e seleciono, tá, qual é o computador que eu quero imprimir via USB. Então toda vez que eu mandar uma impressão desse PC atual, tá, essas configurações ficariam vazias, a hora que eu mandar uma impressão desse PC atual, o que ele vai fazer? Ele vai ver que tem um redirecionamento, ele vai colocar na fila de impressão do computador do lado a impressão que eu solicitei, tá? Não nesse computador, porque eu configurei que nesse computador eu não tenho uma impressora plugada. Eu preciso que seja impresso no do lado. Ah, mas por que só para USB? Porque se a impressora for via rede, aí não precisa disso, né, pessoal? Basta eu colocar o IP aqui e já está resolvido o problema, né? Por isso que é só
via porta USB, para que eu simule, entre aspas, um compartilhamento de impressora, mas na verdade não é um compartilhamento, né? Esse computador, ele pega e insere na fila do PC ao lado e usa a impressora dele, ok? Sempre lembrando que isso daí é para o modelo SQPOS, para o modelo gráfico não, tá? Bom, o que mais que nós temos interessante aí? A quarta dica, exibição de mensagens de erro e alerta. Essa daqui é uma dica bem legal, pessoal. Então, aqui na área de configuração de impressão, eu tenho algumas flags aqui, tá? E eu tenho, por exemplo, aqui, ó, exibe mensagem em caso de erro de comunicação, e eu tenho exibe mensagem em caso de impressora ocupada. Porém, essa de ocupada só é válida quando eu estou usando fila única. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Mas essa de erro já é uma mensagem bem legal mesmo, tá? E por padrão ela vai marcada, ok, pessoal? Como que funciona essa mensagem de erro? Eu posso estar em qualquer tela do WFood, qualquer tela, até na tela de mesa e comanda, tá? Mas eu vou simular por aqui mesmo. Eu vou desligar a minha UGIN 8, que está aqui no meu caixa, na USB, tá? Desliguei ela. E eu vou mandar uma impressão de teste, ó, gravar e testar. Olha a mensagem aqui, ó, 2 tentativas, 4 tentativas, 6 tentativas, 8 tentativas, e quando ele chegar na 10ª, a impressão entra em falha, aí acaba, tá? Ou seja, falhou 10 vezes, acabou, sai da fila, tá? Porque a minha impressora está configurada para aguentar no máximo 10 tentativas de erro, tá? Então vamos aqui fazer de novo, ó. Vou mandar gravar e vai dar o erro, ó. Esperar ali um segundo, ó, deu erro. Vou ligar a impressora. Já ligou, imprimiu, o erro saiu da tela, tá? Então a gente pode ver que isso aqui na tela de mesa e comando ajuda pra caramba, pessoal, porque o próprio operador consegue ver o erro, tá? Era um erro que aparecia aqui do lado do relógio do Windows, mas não estava muito estável isso, tá? E se eu olhar na fila de impressão, eu vou ver aqui, ó, que a primeira impressão que eu mandei deu falha, tá? Ele tentou 10 vezes e deu falha. Então, 10 de 10 tentativas aceitas. A segunda eu tentei 5. Como não chegou no máximo, que era o 10, ele conseguiu imprimir. Ok, pessoal? Então, essas mensagens de erro são bem legais. Quinta dica, gerenciamento das impressoras em grade. O que significa isso, pessoal? Aqui eu tenho as impressoras listadas desse computador que eu estou gravando aqui para vocês, tá? Então, somente dessa estação. Só que, com esse novo modelo de configuração, eu gostaria de ver todas as impressoras do restaurante. Então, por exemplo, nós temos clientes que eles têm não só as impressoras por estação. Então, a gente tem clientes que eles têm, por exemplo, 3 computadores de pré-fechamento no salão. E mais 2 computadores no caixa e mais um computador no delivery. Olha quantas estações tem. Então, para mim ter uma visão geral desses departamentos, foi criada uma opção. Aqui no menu, ela fica aqui embaixo, ó, gerenciamento de impressoras, além da fila de impressão, né? Então aqui, ó, gerenciamento de impressoras. E se eu tiver na tela com todos os canais de venda, eu também tenho uma opção aqui, ó, gerenciamento de impressoras, ok? Vou abrir ele e ele vai pedir a senha técnica. Quem não tiver a senha técnica aí dos nossos parceiros, pode solicitar para o nosso suporte técnico, tá bom? E aqui eu abro a parte de gerenciamento de impressoras. Vocês observem que em amarelo eu tenho as impressoras da minha estação. E aqui para cima eu tenho as impressoras que estão numa estação aqui ao lado, tá? Então eu consigo ver como está configurado todas as impressoras. Inclusive aqui eu consigo fazer modificações, pessoal. Por exemplo, gostaria que essa impressora não imprimisse em UTF-8. Gostaria que imprimisse em 860. Vamos dizer que essa daqui é uma impressora que usa o protocolo da Bematec. Então vou colocar ESC-BEMA. Eu não gostaria de 10 tentativas, gostaria de 5. O espaçamento entre linhas eu gostaria que fosse de 40. Por exemplo, a Bematec começa de 10, 20, 30. Ok? As linhas no final, essa aqui eu gostaria que fosse 5 linhas que ele pulasse ao final. E pressiono o botão gravar. Então essa tela é muito legal, pessoal, muito legal mesmo. Até porque dá para vocês testarem impressão por aqui, ó. Então, ó, posso vir aqui, ó, nessa impressora do caixa, que é a que está na USB, ó.
eu posso mandar uma impressão para a fila. E aqui embaixo eu tenho diversos comandos e tenho fila de impressão aqui também, ó. Olha que legal, dá para ver a fila aqui também, tá? Além de eu poder excluir, eu posso editar a impressora por aqui, tá? Posso editar, posso adicionar uma nova impressora, produtos por impressora, eu posso ajustar as configurações dos produtos por impressora aqui também, ok? Posso testar o ping nas impressoras, né? Preciso ter configurado aqui os IPs, mas dá para testar também. Posso excluir, por exemplo, essa estação já não faz mais parte, o cliente trocou de estação. Eu posso vir aqui no botão, ele exclui todas as impressoras dessa estação, ó. Vou clicar aqui, ele pergunta se eu quero excluir todas, ele vai limpar todas. Antes a gente tinha que excluir uma por uma, tá? No caso eu não quero excluir. Então, essa tela aqui, ela ajuda bastante no gerenciamento das impressoras de todas as estações do cliente, tá, pessoal? A sexta e última dica. Pode acontecer, não só pode, como vai acontecer, de eu precisar de uma fila única de impressão. Ou seja, eu tenho várias estações fazendo pedido e enviando para a mesma impressora do bar e da cozinha, delivery e salão. Então eu preciso ter uma única fila de impressão, ok? Eu não posso compartilhar a fila. Sendo assim, lá nas configurações do sistema, quando eu tiver várias estações fazendo pedido, eu tenho que marcar essa opção, usa fila única por impressora. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte, quando essa máquina mandar uma impressão para a cozinha, ela vai segurar um status dessa impressora da cozinha, que é o IP final 30. Se outra máquina tentar enviar a impressão para a cozinha no mesmo momento que ela está imprimindo para mim, ela vai segurar como ocupada, mas ela vai continuar tentando. Quando eu desocupar a minha impressão, a máquina do lado manda a dela. Tá? Enquanto ela manda dela, a impressora volta com status ocupada. Enquanto ela está ocupada, se eu tentar enviar por aqui, não vai entrar na fila, entendeu? Daquela impressora. Quando ela desocupar, o próprio sistema insere novamente na fila, tá? Ou seja, é uma fila única por impressora. Por que isso, pessoal? Algumas impressoras têm um certo problema em receber muitas impressões ao mesmo tempo e começam a falhar um pouco o corte, começam a emendar os tickets de impressão. Então, por quê? Muitas máquinas enviando ao mesmo tempo. Usando a fila única, essa possibilidade de erro reduz muito, porque daí, enquanto a impressora está ocupada, imprimindo da minha máquina, as outras ficam esperando. Para o usuário isso é transparente, ele não vai nem saber. Quando eu desocupo, ele pega o próximo, imprime, quando ele desocupa o próximo, ele pega o próximo. E assim a fila fica única, evitando de conflito entre os pacotes nas impressoras de departamento, tá? E quando eu falo isso, eu falo principalmente bar, cozinha, área quente, área fria, evita essa colisão. Então, quando eu tenho mais de uma máquina fazendo pedido, é recomendável usar fila única, tá? E a partir disso, eu tenho uma opção, exibe mensagem em caso de impressora ocupada. Por padrão, ele vai desmarcado, tá? Agora, se eu marcar essa opção e a minha fila ficar tentando enviar impressão com a impressora ocupada, ele vai exibir mensagem aqui do lado direito também em amarelo, falando, ó, a impressora está ocupada, a impressora está ocupada. Só que é uma mensagem chata, porque fica bem repetitiva. Então, por isso que, por padrão, essa mensagem vai desabilitada, ok, pessoal? Então, basicamente era isso, foram 6 dicas bem legais e com isso vocês vão conseguir aproveitar ao máximo o novo sistema de impressão aí do WFood.